7 filmes que acabaram de chegar na Netflix e vocês vão querer assistir. Hoje é dia de mais uma daquelas listas, atualizando aí as novidades nas principais plataformas de streaming. Como eu disse, hoje na Netflix, mas eu tenho feito em todas as plataformas de streaming, basicamente, principalmente na Netflix e no Prime Video, que estão sempre atualizando o catálogo. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que tá, enfim, chegando nas principais plataformas de streaming, já deixa o like aqui no vídeo. Não esquece também de hypar ele se você puder. Se inscrever aqui no Barata no Cinema. Chegamos à marca dos 12 mil inscritos. A nova meta são 12.500 inscritos. Conto com a ajuda de vocês nessa. Sem enrolação, vamos às dicas. E aí, galera, eu sou o Thiago e eu vou abrir a lista com um filme que é uma crônica urbana atemporal. Um filme inesgotável. É impressionante como esse filme ele parece mais atual hoje do que quando ele foi lançado lá em 1999. É, pra mim, a grande obra-prima do Paul Thomas Anderson. Eu tô falando de Magnolia. Filme que reúne um elenco fantástico com Tom Cruise, com Philip Seymour Hoffman, com a Julianne Moore, para contar a história de um grupo de estranhos unido numa teia invisível de acontecimentos, uma teia invisível de acontecimentos muito reconhecíveis. E a gente se reconhece nas angústias dos personagens, ou, enfim, na repulsa a eles. É um filme que ele é desconfortavelmente empático, porque ele desafia a gente a sentir por aquele que está sofrendo algo muito identificável no mundo contemporâneo, a solidão, as compulsões, a dificuldade em encontrar um rumo, em dialogar, em encontrar um afeto, mas também nos desafia a sentir por aqueles que são abusivos, pelos predadores, por homens que se escondem numa masculinidade tóxica. O personagem do Tom Cruise, que é um coach, assim, um coach de masculinidade. Esse personagem, ele é inacreditavelmente atemporal. É inacreditavelmente atual. E assustadoramente atual. Era pra ser uma paródia, mas hoje a gente vê homens como ele em todos os lugares, assim, vendendo cursos, vendendo, se autopromovendo. E o filme, ele não tá. A intenção não é zombar, não é, sabe, diminuir. A intenção é tentar entender essas pessoas. E eu acho que essa crônica do Paul Thomas Anderson, ela consegue, ela toca a gente profundamente. É uma obra-prima pra mim. É um dos melhores filmes dos anos 90. Se você não viu, vale cada minuto das quase 3 horas de duração. Vai por mim. E agora eu vou de um clássico moderno para um lançamento recente da Netflix desses que vira e mexe chegam na plataforma e muita gente não dá atenção por se tratar de um filme europeu, por não se tratar talvez de um filme hollywoodiano, americano, com atores conhecidos. Mas esse filme ele me surpreendeu. Eu tô falando de A Conexão Sueca, que é mais um desses dramas baseados em fatos sobre a Segunda Guerra Mundial, que tenta trazer um olhar diferente, um olhar um pouco mais além da obviedade para os heróis desse conflito. Se distanciando dos campos de batalha, se distanciando das narrativas mais, assim, mais convencionais, desse olhar mais convencional para o drama da guerra, ao focar na figura de um diplomata sueco, um burocrata, um cara com, sabe, sem nenhuma capacidade de fazer muita coisa, e que aproveita uma brecha, assim, uma brecha legal, uma brecha no sistema, muito porque a Suécia era um país neutro na Segunda Guerra, e o filme ele sabe como usar a farsa para contestar essa ilusão de neutralidade. Na verdade, a Suécia tinha pavor da Alemanha e tinha pavor de, enfim, de tudo que eles representavam e meio que comia na mão de, enfim, de todos os homens mais perversos da Alemanha nesse contexto. E o filme ele consegue, a partir desse ponto de vista pequeno, mostrar a importância do ato de se importar num contexto sombrio, numa página sombria, olhando para a realidade da Suécia, mas e contestando ela, mas olhando também para o esforço desse homem comum que acabou fazendo a diferença e ajudou a salvar milhares de vidas. Eu acho que é um filme que ele tem uma narrativa assim mais pop, mais assim colorida,
mas essa narrativa eu vejo ela servindo muito mais a uma farsa do que a uma tentativa de diluir uma história com desdobramentos trágicos. Eu gostei de verdade de A Conexão Sueca, eu acho que é um filme assim, pequeno, é um filme frequentemente subestimado, que vale muito a sessão. Veja. O terceiro filme é muito tocante. Eu vi esse filme no cinema na época e ele meio que acabou caindo no esquecimento. É estrelado pelo Morgan Freeman, pela saudosa Diane Keaton. Eu tô falando de Ruth e Alex, filme que conta a história de um casal de idosos que, enfim, construiu a vida deles num prédio, vivendo ali num apartamento de Nova York. Eu acho que mais especificamente do Brooklyn. E chega um momento que a idade começa a pesar, porque eles já não conseguem subir as escadas, o apartamento não tem um elevador, o prédio não tem um elevador, e eles começam a pensar em ter que negociar, em vender esse apartamento para ir para um lugar que, enfim, fosse mais acessível a eles. E aí a questão é que esse filme ele vai muito além só desse drama relacionado às memórias. É um filme muito sobre a maneira como as grandes cidades, as grandes metrópoles tratam os idosos, não só no que tange a questão da acessibilidade, mas no que diz respeito também a, sabe, a insensibilidade, principalmente nesse processo da venda de um bem muito caro, muito estimado, que é frequentemente desvalorizado. É como se a vida que eles tivessem construído ali valesse menos nesse mundo em transformação. Eu acho que é um filme que ele olha para o drama dos personagens, mas consegue olhar também para um contexto que eles estão inseridos. Eu acho um filme bem interessante, que nunca ganhou a devida atenção. Talvez seja a hora. Por falar em filmes de romance centrados na perspectiva de idosos ou de pessoas já na transição para terceira idade, Alguém Tem que Ceder é uma dessas comédias deliciosas que só ali os anos 2000 meio que ficaram ali nos anos 2000. Eu vejo hoje o romance, os filmes românticos hollywoodianos, assim, muito presos a ideais, muito pautados, uma necessidade de estabelecer algo, de saciar aquilo que talvez o público esperasse de um romance ou de um ideal romântico. E filmes como Tem que Ceder, que é da Nancy Meyers, uma gênia das comédias românticas e dos romances, ele vai muito além disso, ao contar a história de um homem mais velho que se envolve com uma pessoa mais nova e, ao conhecer a mãe dela, acaba desenvolvendo laços afetivos, digamos assim, com ela. E eu gosto muito como esse filme ele, ele mergulha nesse triângulo amoroso de forma muito atenta a esse choque de gerações, a essa coisa masculina de tentar é, não saber lidar com a transição, com essas transições na vida, com o envelhecer. Jack Nicholson, como sempre, maravilhoso. O elenco desse filme todo é um primor, enfim. Eu adoro como essas comédias dos anos 2000 conseguiam ir além da superfície e divertindo, sabe? E até emocionando também. Alguém Tem que Ceder. Filme imperdível, corre pra ver na Netflix. E o que falar desse épico meio que soterrado pelo tempo? Isso é um absurdo. O Último dos Moicanos é um filme do Michael Mann, um dos grandes diretores do cinema americano aí, sei lá, dos últimos 40 anos. Estrelado pelo Daniel Day-Lewis, que conta uma história real de colonização, uma história real, enfim, de apropriação, mas uma história real também de reconhecer, de se reconhecer na dor do outro, a partir da perspectiva de um homem que se integra a uma tribo, acaba criando laços e acaba lutando pela libertação, sabe? De um povo que estava sendo dizimado no processo de colonização lá nos Estados Unidos. Enfim, eu acho um filme. Esse é um filme épico, com E maiúsculo, porque é um filme que ele tem uma trilha sonora que todo mundo vai conhecer. Quando você ouvir a trilha sonora desse filme, você fala: Caraca, é desse filme. Eu não acredito que essa trilha é desse filme. Mas esse elemento épico não tá na trilha sonora, nem, enfim, em grandes momentos de lutas, enfim, nas sequências mais violentas. Tá nessa narrativa. Na narrativa de um homem em defesa de um povo, de um homem
não é a narrativa típica, assim, do homem branco, que, enfim, a questão do white savior. Não. É de um homem que se conecta de verdade com as raízes de uma comunidade e enxerga a tragédia. O Ocidente tende a fazer muito isso, a enxergar tragédias de outras culturas, de outras comunidades, aos olhos dos nossos representantes. O cinema hollywoodiano sempre fez isso. E aqui, por se tratar de uma história real, essa era uma oportunidade perfeita de fazer essa narrativa. Mas eu acho que o Michael Mann, ele mergulha mais a fundo, sabe? Na cultura, nas raízes, nos relacionamentos. E na tragédia, principalmente. Na tragédia de um povo, na tragédia, sabe, dos povos nativos americanos devastados por um ideal de progresso que era e segue sendo extremamente covarde. O último dos Moicanos é um daqueles grandíssimos filmes que, se você não viu, vai querer assistir. Por falar em filmes que ficaram no passado, mas não podem ser esquecidos, A Garota de Rosa Shocking é um daqueles hits dos anos 80 que marcam uma transição pra mim dentro do universo das comédias high school, das comédias românticas ambientadas na realidade dos colegiais. Porque eu vejo aqui uma transição muito clara. Esse filme também é escrito pelo John Hughes, mas ele é dirigido pelo Howard Deutch. E quando você compara com os primeiros filmes do John Hughes ou com as primeiras comédias românticas, enfim, dos anos 80, que tinha uma pegada mais besterol, um olhar muito mais pra comédia, aqui a gente vê a história mudando de curso. Não só no protagonismo, dessa vez nós temos uma protagonista feminina, mas no olhar para o mundo dela, para esse ecossistema social no colégio, para a desigualdade. É a história de uma jovem humilde, com problemas familiares, que acaba atraindo a atenção do cara mais rico do colégio, mais popular, que realmente gosta dela. Não é aquela típica jornada, sabe, do playboy, que se apaixona pela garota mais humilde, passa a conhecer o mundo dela e muda sua visão. Não. Aqui são jovens de mundos diferentes coexistindo num ambiente que permite isso. E esse ambiente também julga muito essa relação. Eu acho que é um filme que ele é muito estiloso, ele transporta a gente, ele tem uma narrativa que ela até causa rupturas, deixa espaços pra gente interpretar coisas. Eu acho um filme muito inserido nos anos 80, mas ao mesmo tempo um filme que pra mim influencia muito esse novo momento dos coming of age, dos filmes de amadurecer, que são mais femininos, mais íntimos, mais cuidadosos ao entender os respectivos mundos das personagens. Vejam esse filme, é uma pérola, é uma viagem no tempo. E eu vou fechar a lista com esse hit dos anos 90, que pra mim meio que ajuda a definir o cinema de ação do gênero, ou pelo menos redefinir o cinema de ação nesse contexto. Tô falando de Os Bad Boys, filme estrelado pelo Will Smith, pelo Martin Lawrence e dirigido pelo Michael Bay, que marca meio que a ascensão do Michael Bay aí do cinema americano. Ele que, gosta ou não, muita gente não gosta, ele meio que ditou tendências, né, nesse momento de transição ali do cinema de ação dos anos 80, que vem daquela coisa dos exércitos de um homem só, ou então dos buddy cop movies, tipo Máquina Mortífera, para um cinema de ação mais adrenalizado, mais assim, espetaculoso, sem medo do absurdo, e que encontrava comédia nisso tudo. Eu acho que os Bad Boys, obviamente, se garante muito na química entre o Smith e o Martin Lawrence, mas tem essa energia urbana que meio que ditou tendência nos anos 90, se tornou algo muito perseguido. A franquia, os Bad Boys, tá aí até hoje, e vários derivados dela a gente vê também, enfim, por aí. E eu sou muito fã desse filme, eu realmente gosto. Do 1, do 2 em especial, o Bad Boys 2 eu vi no cinema, foi um dos filmes mais engraçados que eu vi na minha vida no cinema. Recomendo muito os Bad Boys. Então é isso, galera. Agora diz aí qual é o seu filme favorito da lista. Não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo, de hypar ele se você puder e de se inscrever aqui no Barato no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau.